Momento do Discipulado. Eu quero focalizar agora neste comentário a estratégia de Jesus quanto ao discipulado. Lá no início dos evangelhos, nós encontramos de maneiras diferentes o relato de como Jesus foi criado, batizado, como ele viveu em família, depois saiu para o seu ministério sendo batizado, levado pelo Espírito Santo para o deserto, e depois começa efetivamente o seu ministério com pregações na Galileia. E junto com as pregações, as pessoas vinham com necessidades e enfermidades, e Jesus curava a todos. Começou a ficar muito famoso, mas ele não se dava a fama, não gostava da fama, ele fugia da fama. Quando o número de pessoas aumentava muito, ele saía sem avisar para onde ia, e as pessoas tinham que sair procurando por onde ele estava. Nisso tudo ele pregava: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Alguns começaram a seguir a Jesus, e ele se deslocava de propósito para não ficar com aquele número muito grande de pessoas. Ele, ao se deslocar, observava quem eram os poucos que o acompanhavam sempre. Isso foi um primeiro critério para a seleção dele. O primeiro critério é a espontaneidade. Quem quiser vir tem que pagar o preço para ser discípulo e vir comigo. Jesus mandou que a gente fizesse a mesma coisa. Eu tenho que focar minha vida em fazer discípulos. Então, por isso estou ilustrando como Jesus fazia. E ele, então, o segundo critério, se deslocava para verificar quem era constante, perseverante. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, para no meio do caminho, começa a construir uma cidade e para. A pessoa inconstante não vai ao fim, não vai ser aprovada pelo Senhor. Deus quer perseverante, haja o que houver, seja o que for, não desista, não volte, continue, faça o que tem que fazer e ame os outros e colhe com os outros, colhe com discípulos até vê-los, esses discípulos firmados no Senhor. Esse critério, então, era muito importante. Jesus se deslocava para verificar quem o acompanhava. No final do ministério, eles podiam ter certeza de algumas centenas de pessoas que estavam com ele ali. Logo que ele sentiu firmeza, ele passou uma noite em oração e escolheu 12 para estarem com ele. Ele escolheu dentre os que já eram discípulos. Isso é muito importante. Deus valoriza o discípulo, não o crente, o apenas crente. Tem que ser discípulo. Qual é a diferença? O crente é aquele que crê no seu coração. O discípulo é aquele que segue, que tem compromisso. É muito diferente. Bom, mas muitos entendiam de ter compromisso. Jesus escolheu 12 para estarem 24 horas por dia com ele e depois os enviar a pregar. Se tornariam apóstolos, missionários enviados. Escolheu 12 para estarem com ele e depois enviar a pregar. Em certo ponto do ministério, Jesus enviou outros 70 além dos 12. Então, dentre as centenas de pessoas que seguiam a Jesus firmemente para todo lado, muitas mulheres, crianças, além de homens vários, Jesus selecionou 12, em princípio só homens, para estarem com ele o tempo todo, e 70 para enviarem a ser treinados, pregando, curando, ensinando. E ainda tinha a terceira geração,
que eram os cerca de 500 que sempre estavam com ele e que no final do seu ministério, na ressurreição, foram para a Galileia e ali eles receberam instruções específicas do próprio Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Na ressurreição, algumas mulheres, principalmente a Maria Madalena, mas a Maria, mãe de Jesus também, estavam lá e quiseram conversar, que Jesus explicasse alguma coisa. Jesus disse: não, eu estou com pressa, eu não vou me deter agora com vocês, mas vocês vão e digam para os meus discípulos que eu vou para Galileia na frente deles, e quando chegar lá eu vou dar orientações. E elas fizeram assim. Outros evangelhos narram que ainda naquele primeiro dia, o dia da ressurreição, Jesus apareceu para os 12, os 11. Jesus apareceu para os outros 2 no caminho de Emaús. E, enfim, Jesus teve algumas aparições assim específicas, mas aquela era muito importante. Ele disse: vocês vão para Galileia e lá vocês me aguardem, porque eu vou me revelar a vocês e ensinar o que vocês devem fazer. Então eles seguiram, os 11 discípulos, para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E lá, quando o viram, o adoraram. Aqueles 11 foram mulheres, outros e outros e outros. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que de uma vez só Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas lá na Galileia. E foi, segundo o Evangelho de Mateus, a ordem que Jesus deu, o ide, foi lá. E no versículo 18, Jesus se aproximou deles e disse: saibam o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu vim como homem, abri mão da minha divindade, vivi como homem, vocês foram testemunhas, estive aqui, pude ser fiel ao Pai até o fim, fui obediente até a morte, morte de cruz, desci até onde eu não podia descer mais, o lugar dos mortos, porque eu tinha missão a cumprir lá também, mas subi, ressurgi, e em Efésios, no capítulo 4, diz que subiu até o mais alto que poderia subir, lhe foi dado o nome, que é sobre todo nome. Jesus então lembra isto: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade no universo me foi dada, porque eu me fiz homem e venci pela obediência. Agora eu estou de posse da minha divindade de novo e da autoridade que me foi dada sobre céus e terra. Nessa autoridade eu mando para vocês: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até o fim de tudo, Jesus vai estar conosco. E a Bíblia detalha como, através do Espírito Santo que nos foi dado, derramado para nós e está conosco. Jesus, a mão direita do Pai, vai descer para nos buscar e estaremos com Ele para sempre. João capítulo 14. A estratégia de Jesus quanto ao discipulado foi esta: concentrar-se naqueles 12, mas junto aos 12, algumas dezenas estariam sendo preparadas também. E junto a eles a terceira geração, lá os 500, que estavam também sendo preparados. Dali por diante, o número subiu bastante no dia de Pentecostes, alcançou a marca de milhares, e eles
ali no dia de Pentecostes e depois, passaram a conviver, a estarem juntos, ter comunhão, serem discipulados a cada dia, permaneciam todos na doutrina dos apóstolos. É isso que Jesus mandou a gente fazer. Eu tenho falhado muito, mas procurando acertar, me concentrar nas pessoas que o Senhor me deu, e eu tenho também falhado nisso, porque eu me abro muito, me dou a todos, e minha vontade é estar com todos. Mas o Senhor tem me mandado ter mais zelo com os líderes que estão mais próximos de mim. Até a segunda geração eu posso ainda me dedicar um pouco mais, mas já lá na terceira geração fica mais difícil. A gente não tem essa capacidade, o nosso tempo é limitado. Nós não temos essa capacidade de nos dedicarmos a milhares de pessoas. Eu não tenho, nenhum de nós tem, mas eu preciso me concentrar em líderes que sejam bons líderes, que façam outros líderes. Isso é a ordem que o Senhor deixou através do apóstolo Paulo. E seguindo a estratégia de Jesus, Paulo procurou seguir, é o que Deus tem para mim também, para outros. Eu fico numa situação difícil, querendo atender a todos pelo amor, mas tendo a necessidade de me concentrar em poucos, o que também não é fácil. Mas o critério é este: poucos que vêm a mim, poucos que estão comigo, poucos que me acompanham. Você entende? O critério é este: é duro, é rigoroso, mas é um critério exclusivista, que ele exclui outras pessoas da prioridade de estar comigo. É assim, é o preço que se paga pelo crescimento. Quando o número cresce muito, a gente não pode se dedicar às próximas gerações, aqueles que estão chegando através dos discípulos. A gente tem que se concentrar nos primeiros. Não é falta de amor aos demais, é limitação nossa. Jesus aqui na terra estava limitado. Jesus não era onipresente aqui na terra. Não, ele nem onisciente ele era, mas ele não era onipotente também. Tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo. E agora Jesus é tudo isso: onipresente, onisciente, onipotente. Toda a autoridade lhe foi dada, ele nos enviou para pregarmos e fazermos discípulos. Jesus nos enviou para fazer discípulos, enviou a mim, e eu tenho que valorizar os que o Senhor traz para estarem comigo e me acompanharem e me ajudarem na obra. Esse é o critério do discipulado. Ser discípulo é colar no seu líder, acompanhar o seu líder em tudo. Você é um discípulo? Você é uma discípula? Responda para o Senhor.